Senhoras e senhores, ela está de volta hoje. Pois é, a Champions League, a fase de grupos da Champions League começa hoje. E o Liverpool só joga amanhã, mas ela começa hoje, né? Temos alguns bons jogos, como Sevilla e Manchester City. Temos alguns rivais diretos aí, concorrentes ao título, jogando hoje. Mas nós estamos aqui hoje para conversar sobre o Grupo A, o grupo do Liverpool. O que a gente pode esperar desse grupo? O que a gente pode esperar do Liverpool nesse atual momento, nesse grupo da Champions League? Eu esperei até o último momento para fazer esse vídeo, eu esperei a janela de transferências fechar para a gente ter uma noção bem correta do que esperar de cada time, de cada adversário que a gente vai enfrentar. Então hoje a gente está aqui agora para conversar um pouquinho sobre o momento, sobre esses times, sobre o histórico desses times, sobre como essas três equipes que o Liverpool vai enfrentar na fase de grupos vêm. E eu vou começar falando que é um grupo muito bacana, né? São times com alguma relevância internacional, vamos dizer assim. A torcida do Napoli, por exemplo, canta a versão original do Ale Ale Ale, né? Que chama Un Giorno Improviso. Quem não conhece, eu recomendo que vocês ouçam a torcida do Napoli cantando a versão deles de Ale Ale Ale. É bem bacana. Enquanto a Cruyff Arena e principalmente o Ibrox são duas das melhores atmosferas da Europa, né? Se comparando, alguns dos poucos estádios que conseguem se equiparar ou chegar perto do que é Anfield numa noite europeia. Então, assim, todos os três estádios que o Liverpool vai jogar nessa fase de grupo, tanto a Cruyff Arena, o Ibrox e o São Paulo, acho que se eu não me engano é o São Paulo, o do Napoli, depois aqui vai estar se eu acertei ou não na edição, mas todos esses três estádios nós vamos ver atmosferas muito boas, grandes públicos e jogos intensos. O Liverpool não caiu num grupo fácil. E tem um negócio também desse grupo A, cara, que deixa tudo ainda mais curioso, que é o seguinte: nunca uma equipe do grupo A foi campeã da Champions League. Pois é, o nosso amigo Felipe Salles que trouxe essa informação aí. E pois é, nunca uma equipe do grupo A foi campeã da Champions League. Entramos agora para tentar quebrar essa marca. Pois é, vamos falar um pouquinho agora de cada time especificamente, vamos conversar um pouquinho sobre a situação atual de cada time. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aperta aqui o botãozinho aqui embaixo, não custa nada, isso vai ajudar bastante a gente. Deixa o like no vídeo para a gente vencer o algoritmo do YouTube e chegar ao máximo de gente possível. Dito isto, feito isso, vou até esperar um segundinho aqui para você curtir o vídeo. Curtiu? Pois é, agora segue o canal. Tá, agora a gente pode ir, então, para os times. Começando por ele, o que tá, vamos dizer que mais próximo da nossa realidade no momento, que a gente andou ouvindo mais coisas sobre ele, o Ajax. Pois é, o Ajax eu não precisei nem procurar muito para fazer esse levantamento, né? Ano passado o Ajax foi campeão holandês, esse ano o Ajax está líder campeão do campeonato holandês já. 5 jogos jogados, 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Vão simplesmente passar pela temporada lá, né? É uma coisa ainda, é um campeonato francês piorado, o campeonato holandês. E pois é um time que vem com bastante dinheiro agora, né? Um time que vendeu alguns jogadores por valores altos. Teve o jogador mais caro dessa janela, que foi o Antony, indo para o Manchester United por 100 milhões de euros. Teve o técnico também, o Ten Hag, que já estava lá algumas temporadas fazendo um belo projeto, também saiu do time. E obviamente que isso vai impactar na montagem do time, né? Você perde alguns jogadores base, você perde o técnico, você tem que recomeçar o trabalho. E o campeonato holandês não serve muito de base, né? Eu acho que o primeiro grande teste que o Ajax vai ter vai ser agora na fase de grupos da Champions League. E isso pode não ser um bom sinal, uma boa coisa, né? Porque você tem um time novo que você ainda não foi testado nesse nível e simplesmente cair já assim de cara numa fase de grupo da Champions é complicado. Inclusive, era por essas situações que em algumas outras temporadas o Ajax se dificultava muito nas fases preliminares, né, da Champions. O campeão holandês ele costumava ter que jogar a pré-Champions também, e o Ajax por muitas vezes se complicou nessas pré-Champions por desmontar o time, por ter que recomeçar, por ser luteado pelos times maiores, né? Times com mais poder financeiro, é difícil ser muito maior que o Ajax. Mas, enfim, e essa temporada agora, o Ajax foi direto para a fase de grupos da Champions League. Pois é, o campeonato holandês começou sim a dar vaga direta para o campeão para a fase de grupos da Champions League, o que não deixa de ser muito justo, né?
Também é bom a gente lembrar que a última vez que a gente se enfrentou na fase de grupos foi um pretexto daquela nossa temporada horrível que a gente teve pós-título da Premier League, né? Isto posto, inclusive é bom lembrar que aquele jogo que a gente ganhou na Cruyff Arena, 1-0, o gol do Fabinho, foi uma das maiores enganações da história. Porque foi logo depois do jogo contra o Everton e a gente já tinha perdido o Van Dijk, a gente teve algumas lesões, a gente perdeu o Thiago e nós fomos lá e ganhamos por 1-0 de um Ajax que era tido como muito forte dentro de casa. A gente achou que a gente ia longe na temporada, não fomos. Pois é. Vamos passar um pouquinho aqui pelo elenco do Ajax, que mudou bastante, só que o Ajax ele fez algumas boas contratações, vamos falar assim, ok? Perdeu um puta zagueiro, o Martinez, pro United. Perdeu o Antony pro United. Perdeu o Ten Hag pro United. O Haller, o atacante, foi pro Borussia Dortmund. O Gravenberch foi pro Bayern de Munique. Perdeu o Tagliafico, que foi pro Lyon. O Onaná, que era o goleiro, foi pra Inter de Milão. Então, assim, tiveram algumas vendas, tiveram jogadores que saíram em final de contrato, como o Onaná e o Mazraoui, eu não sei como fala o nome do marroquino, mas enfim, que foi pro Bayern também. Mas o Ajax se posicionou bem no mercado, né? E nem gastou boa parte do que arrecadou, mas se posicionou bem no mercado ali, trouxe o Bergwijn do Tottenham, que volta pra Holanda, o Bassey do Rangers, inclusive pegou um jogador de outro rival de grupo, né? O Francisco Conceição do Porto, que foi por 5 milhões de euros, foi uma das melhores negociações dessa janela de transferência, inclusive é um belo zagueiro, é um belo jogador. Jogadores para ficarmos de olho. Pois é, quando eu comecei a fazer essa lista, pra você ter uma ideia, o Antony na lista de saídas não estava confirmado, tinha umas interrogações na frente, e aqui estava na lista de principais jogadores, inclusive. Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com o Bergwijn, que é um ponta que pode voltar aos seus melhores momentos na Holanda, e é um jogador que tem a característica daqueles jogadores que andam enchendo o nosso saco na Premier League, né? É o jogador ponta rápido que está sendo acionado para pegar a gente de bobeira na nossa primeira distração. Para além disso, o Tadic é um jogador, a passagem dele na Premier League não foi das melhores no Southampton, mas o Tadic está jogando em alto nível no Ajax há muito tempo. Ele não foi um One Season Wonder que o pessoal imagina daquela temporada que a gente ganhou a Champions, não. Ele continua muito bem, até me surpreende ele ainda estar no Ajax nessa altura do campeonato. Mas enfim, ainda está lá. E um rapaz que todo mundo aqui que joga Futebol Manager deve conhecer já algumas temporadas, que é o Nassi Unhuvar. Pois é, esse menino aí, ele já é desde o FM20 tido como uma das maiores promessas do futebol mundial. Sempre acaba com o overall para cima de 180. E, enfim, ele está subindo para o time principal do Ajax. Podemos ter minutos de Nassi Unhuvar aí nessa fase de grupos. Olho nele que o menino é bom. A minha expectativa quanto ao Ajax essa temporada pode ser o fiel da balança para quem vai se classificar, porque eu não imagino que seja o nosso principal adversário. Eu imagino que vai ser um time em reconstrução, que pode acabar até se dando bem, por exemplo, terminando em terceiro e indo para uma Europa League e ganhando a Europa League no segundo semestre, porque já com mais rodagem, porque é um time novo, é um time que vai ter que se encontrar, é um time que vai ter que achar soluções para as peças que perdeu, e eu acho que não está preparado para um grupo chato, um grupo forte que não tem um saco de pancada, por exemplo. É um grupo que vai pedir muito em todos os jogos. O Ajax não vai ter facilidade jogando contra ninguém em casa, o Ajax não vai ter facilidade na Holanda, em casa, na Holanda no caso, o Ajax não vai ter facilidade na Itália, não vai ter facilidade na Inglaterra, não vai ter facilidade na Escócia. Isto posto, vamos ao Rangers. Pois é, a grande maioria dos escoceses que foi pra Sevilha passou por aqui. Mais de 50 mil escoceses passaram pelo aeroporto de Faro. E foi uma festa do cacete. Aquilo foi muito legal, cara. E eles são muito fanáticos. E, assim, não é o ambiente mais seguro de forma geral, até pelas diferenças políticas, de torcida, culturais entre os torcedores do Liverpool e do Rangers. Mas vão ser mais dois jogos com atmosfera lá em cima, tanto no Ibrox quanto no Anfield. Estou ansioso para esse confronto, que é, por acaso, o primeiro confronto oficial em competições europeias de Liverpool e Rangers. Pois é, equipes centenárias ali próximas que nunca tiveram o prazer de se enfrentar nos grandes estágios europeus. O campeão escocês, assim como o campeão holandês, não precisa mais passar pelas fases anteriores da pré-Champions, mas o Rangers ficou em segundo. O Rangers bateu na trave 2 vezes. Ele ficou em segundo tanto na Europa League, que estava vaga direta, quanto no campeonato escocês e foi para a pré-Champions. Passou por uma pré-Champions até difícil, se você for levar em conta os times que chegaram ali no último mata-mata, eles ainda tiveram que pegar o PSV, por exemplo. Foram 2 jogos muito complicados e o Rangers acabou se classificando, até me surpreendendo, mas não vem tão bem quanto estava na temporada passada, por exemplo.
exemplo. E um grande choque, que eu acho que é o principal jogo lá na... Acho não, tenho certeza que é o principal jogo na Escócia. E talvez a gente não tenha ideia do tanto que isso impacta na temporada dos times lá, comparado com os nossos, é que o Rangers acaba de tomar nesse último final de semana, um 4-0 do Celtic. 4-0 fora o passeio, poderia ter sido muito mais. Um detalhe curioso desse 4-0 é que um dos gols do Celtic foi marcado por um português atacante chamado Jota, né? Que seja um presságio do que tá por vir na fase de grupos. Inclusive, eles também têm uma... A galera gosta da música do Jota, né, pro Liverpool, mas a música do Jota do Celtic também é muito legal. Procurem lá, é no ritmo de festa no AP. É muito massa, procurem Jota Song Celtic. Quem saiu dessa equipe e quem chegou para o Rangers essa temporada? É um Rangers que, num percurso ali de 2 anos, acabou com a hegemonia do Celtic, conquistou seu primeiro título com Steven Gerrard. Steven Gerrard deixa o cargo do Rangers. Quem assume é outro grande jogador de décadas atrás, Giovanni Van Bronckhorst. O lateral esquerdo do Barcelona, da Holanda e tudo mais. O Gerrard, ele conseguiu a vaga para pré-Champions. Não conseguiu passar pelo Malmo, se eu não me engano. Aí foi para a Europa League. E durante essa temporada, o Gerrard sai para ir para Aston Villa, assume Van Bronckhorst. Acabou tendo confrontos difíceis na Europa League, passou por Borussia Dortmund, passou por Red Bull Leipzig. Quando ninguém achou que o Rangers ia chegar, o Rangers chegou à final da Europa League. Então, assim, é um time que vem de 2 temporadas muito positivas. Perdeu alguns jogadores. O Itten foi pro Young Boys, o Aribo foi pro Southampton, o próprio Calvin Bassey que foi pro Ajax, que a gente já falou, mas eles se reforçaram bem também. É um time que também foi bem na janela de transferências, trouxe o ponta do Schalke, o Matondo, trouxe o Mas do Besiktas, grande jogador Yilmaz, ok? Bela promessa, grande achado do Rangers, eu tenho muita expectativa no Yilmaz. O Kolak, atacante do PAOK, e ele... E também levaram ele, o zagueiro figurante Ben Davies. Pois é, teremos o clássico do retorno de Ben Davies para Anfield, para ser aplaudido de pé por toda a torcida, por todos os 52 mil presentes em Anfield, aplaudindo de pé Ben Davies. Jogadores para ficarmos de olho no Rangers. Tem alguns jogadores ali que a gente conhece, né? O próprio Yilmaz, eu já falei, a gente tem que ficar de olho. O Tavernier é muito legal. O Tavernier, ele tá lá desde o começo da reconstrução do Rangers, desde a 4ª divisão. Eu acho que é o único jogador que se mantém lá. O Morelos, atacante, anda bem há muito tempo, faz seus golzinhos ali. É aquela história do europeu que volta, que jogou na Europa e volta pro Brasil e sobra, mesmo não sendo craque. Ele tá jogando no Campeonato Escocês, ele sobra lá. Olho nele. O filho do Hag, do romeno, pois é, o Yanis Hag, camisa 10, lá joga bem. O meio-campo tem 2 jogadores muito decentes lá. Pra mim, assim, nível muito decente mesmo, que é ele e o Ryan Kent, que era da base do Liverpool, né? O Gerrard levou ele pra lá, o Gerrard sempre gostou muito dele. O Ryan Kent também tá lá. E os jogos que eu vi do Ryan Kent mostram que ele é um belíssimo jogador e logo mais estará indo pra Premier League. Eu tenho certeza disso. Minha opinião sobre o Rangers. Vai ter boas partidas, vai dificultar pra todo mundo no Ibrox, vai terminar em 4º lugar, infelizmente. O último time do grupo que falta, eu deixei por último porque eu acho, já coloco aqui, que o Napoli é o time que vai se classificar junto com o Liverpool nesse grupo. Da mesma forma que eu falei que a última vez que a gente jogou no grupo do Ajax, a gente teve aquela temporada terrível. A última vez que a gente caiu no grupo do Napoli, nós somos campeões da Champions League, vocês lembram? Aquele último jogo na fase de grupo, nós perdemos para o Napoli em Nápoles, fomos para o último jogo da fase de grupo, Liverpool e Napoli em Anfield, tivemos o gol do Salah de perna direita, passando pelo Koulibaly, e aquela defesa clássica do Alisson no último lance do jogo, salvando o gol do Milik. Eu acho que era do Milik, enfim. O Lovren tá meio perdido na jogada e o Alisson faz aquela defesa dentro da pequena área. Vale falar que por mais que que esse Napoli sempre seja um pé no saco do Liverpool, a gente tem que lembrar que, assim, todos os principais nomes desses grandes confrontos nos últimos anos já saíram, né? Tipo assim, o Ancelotti, Koulibaly, Mertens, Insigne, todo mundo já saiu da Napoli no final das contas. Não que isso vá fazer muita diferença, eu acho, mas... pra quem guarda esse rancor, pra quem guarda esse ódio, é bom lembrar disso, né? Também temos lembrança, não que esse último jogo não seja uma lembrança boa, mas a gente pode lembrar também daquele vídeo na Europa League, Liverpool e Napoli, que o Gerrard sai do banco, faz 3 gols, vira o jogo e todo o estádio canta o nome dele. Tem esse vídeo, procurem aí no YouTube, Liverpool, Napoli, Gerrard, vocês vão ver. Saíram do Napoli, o Napoli perdeu muito jogador essa temporada, viu, amiguinhos? Por mais que eles venham bem, esqueci de falar isso, né? Eles estão em segundo no Italianão nesse momento, com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.
Alguns deles que é bom citar: o Milik, o atacante, foi pro Marseille, o Koulibaly foi pro Chelsea, o Insigne foi pro Toronto, o Mertens pro Galatasaray, e eles tiveram alguns jogadorzinhos ali que chegaram, como o Anguissa do Fulham, o Matias Oliveira do Getafe e o Min Jae-kim, zagueiro do Fenerbahçe. Além do craque dos caras que chegou agora, o próximo Haaland da história aí, esse Geórgio que veio do Dinamo Batumi, não vou tentar falar o nome dele, põe aqui na tela. Talvez o editor nem tenha colocado, mas enfim. Kvisha Krajapletelja. Pois é, o homem tá rasgando de fazer gol lá na Itália até o momento, dando gol, dando assistência. É o grande nome desse time do Napoli, que tem dois grandes jogadores de ataque nesse momento, né? É ele e o Osimhen, Victor Osimhen. E é isso, olho neles. Eu tinha aqui na minha lista, inclusive, olho no Fabian Ruiz também, que acabou indo pro PSG, né? Então não deem olho no Fabian Ruiz. Eu acho que vai classificar. Eu acho que não é mais a mesma Napoli dos últimos anos que nos encheu tanto o saco. Eu acho que vai dar trabalho, obviamente, porque o Liverpool nunca tem facilidade jogando na Itália. Mas é um grupo que pode nos ajudar. Por ser um grupo passável, mas não ser um grupo muito fácil, pode nos ajudar a finalmente pegar algum ritmo de jogo de novo, a dar uma confiança, a ajudar a melhorar a nossa moral nessa altura de campeonato. E essa é a análise do grupo do Liverpool. Eu acho que vai dar nessa ordem: Liverpool, Napoli, Ajax e Rangers. Quero saber a opinião de vocês também. Como vocês acham que esse grupo vai acabar? Quantos pontos vocês acham que o Liverpool vai fazer? Qual é o jogo mais difícil desses três fora de casa? Deixe seus comentários aí. Já segue o canal, se inscreve pra ficar sabendo dos próximos vídeos. Deixa o likezinho aí pra gente vencer o algoritmo. Boa sorte pra gente e vamos conversando mais amanhã depois do jogo do Liverpool. Um abraço e up the Reds!